Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser bem legal. Hoje eu vou ensinar como você deve conduzir uma consulta ambulatorialmente. Entrando no mesmo tópico, né, de dicas para ambulatório, eu resolvi trazer essa dica porque surgiu muitas dúvidas no meu Instagram, as pessoas perguntando como conduzir essa consulta a primeira vez. Então eu vou falar de uma forma geral, tá? Uma forma, se for pegar uma temática, vai ser clínica médica, tá bom? Então, para conduzir uma consulta, você tem que fazer uma boa anamnese e um bom exame físico, né? A hipótese diagnóstica e a conduta a gente vai fazer depois, junto com o médico, que ele tem mais experiência que a gente. Para você dominar, fazer uma boa anamnese, eu fiz um checklist, tá? E vou escrevendo para vocês aqui. A anamnese, né? A gente vai conhecer nosso paciente. Então, primeiro a gente tem que ter uma identificação, né? Então, é o nome do paciente, idade, data de nascimento, estado civil, profissão, se ele é natural e residente da mesma cidade que você está atendendo, de qual cidade ele é, se não for, religião. Então, assim, essa identificação é muito importante, porque ajuda a gente chegar também numa boa conduta e numa boa hipótese diagnóstica, porque às vezes ele pode estar com uma queixa relacionada ao trabalho, né, uma queixa relacionada a uma doença endêmica da cidade, né? Então, assim, por isso é muito importante fazer essa identificação. Após isso, quando você colhe todas as informações, você vai para a queixa principal, né? Isso é um beabá da anamnese quando a gente aprende lá no primeiro período. Mas eu percebi que existiam umas diferenças da anamnese feita em habilidades clínicas e a anamnese feita com o paciente mesmo, tá bom? Então, a gente vai aprendendo muito com o dia a dia, com a prática com o nosso paciente. A queixa principal vai ser o motivo que te trouxe a consulta, né? O paciente veio para a consulta por quê? Então, você pergunta a ele: então, dona Maria, como eu posso te ajudar hoje? O que te trouxe aqui hoje? Esse tipo de pergunta que a gente faz. E dona Maria provavelmente vai responder: ah, meu filho, eu vim aqui porque eu tô com a dor na coluna, ou vim trazer resultado de exame. Então, você vai anotar como o paciente te descreveu, tá? Basta ser só uma queixa mesmo. Após essa queixa principal, você vai fazer a HTA, que é a história da doença atual, em base na queixa desse paciente, tá? Na queixa que trouxe ele para você. Então, a gente sempre vai fazer a consulta, o atendimento, em base com o que ele veio fazer naquele dia, como é que ele está naquele dia, qual é a queixa daquele dia, tá? Porque senão vai ser uma anamnese poliqueixosa. Como assim? Muitos pacientes, eles são poliqueixosos. Ele vai relatar coisas de que aconteceu 5 anos atrás, que hoje já está bom. Ah, mulher, não vai investigar? Não, vai investigar. Pode investigar. Pode ser que seja relevante? Pode. Mas você tem que direcionar o seu paciente também, tá? Porque senão fica uma consulta muito vasta, muito vaga, e você não consegue chegar numa boa conduta. Então, a gente sempre direciona o paciente, né? Então, eu vou destrinchar toda a queixa daquele paciente. Por exemplo, dona Maria veio com queixa de dor lombar, não é isso? Dor na coluna, que ela falou, dor lombar. Dor lombar, o que eu penso? Quando começou? Né? Eu pergunto, dona Maria, quando foi que começou essa dor sua? O que faz melhorar? O que faz piorar? Dói por muitos dias? A duração dessa dor, né? Eu pergunto, dói por muitos dias, dona Maria? Então, assim, a gente tem que destrinchar toda essa queixa dela, né? Porque assim vai facilitar. Então, essa dor irradia para outro lugar? Ah, não, minha filha, não, fica só aqui mesmo. Então, assim, isso vai fazer com que melhore nossa conduta e nossa hipótese diagnóstica. Então, a gente sempre pergunta se tem coisas relacionadas a tal dor. Eu falei a dor, mas é um exemplo, tá? Pode ser outras coisas, outra queixa. Então, a gente sempre vai perguntar coisas relacionadas. Quando você sente a dor nas costas, dona Maria, sua cabeça dói, né? Então, assim, você sente enjoo, quer vomitar, vomita. Então, assim, a gente vai perguntando
Então, né, a gente vai chegar a uma associação de sintomas. Então, se aquela dor, se aquela queixa dela vai ter relação com outros sintomas, tá? Entende? Destrincha muito bem. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar o interrogatório sintomatológico aqui dentro também da HDA, tá? Que pra mim direciona muito bem. E é assim, eu sempre pergunto, né, aos professores se tá correto fazer dessa maneira. E cada um vai ter sua maneira de fazer. Então, eu gosto de colocar o interrogatório sintomatológico aqui. Então, e casa um pouco com se ela tiver associação de sintomas, né? Aí eu vou perguntando se na cabeça começa crânio caudal. Cabeça, olhos, nariz, boca, ouvido, pescoço, se tem alguma coisa no coração, pele, né? Aparelho respiratório, geniturinário, abdominal, membros inferiores. Vou perguntando queixas, tá? Como assim? Sente dor de cabeça, eu tenho que falar de uma forma pro paciente mais informal. Eu não posso ficar falando termo técnico, porque muitos dos meus pacientes às vezes não sabem ler, tá, gente? Isso é uma realidade aqui no nosso país. Então, vou perguntar à Dona Maria. Dona Maria, você sente cefaleia? Ela vai dizer, o que é isso, minha filha? Isso é muito real. Então, tem que ter esse cuidado, porque isso faz nossa consulta ser humanizada. Então, isso que faz a gente ser um médico humanizado, uma consulta humanizada. Então, tenha cuidado até com os termos que você está falando. Então, você pergunta, Dona Maria, sua cabeça dói? Seus olhos sentem alguma dor? Você chora? Sai lágrima dos olhos, né? Você pode dizer assim, sai choro dos seus olhos e sem você querer. Então, assim, você vai perguntando de uma forma bem informal para que seja de fácil entendimento para ele, tá? Isso é bem importante. Porque muitas vezes o paciente ou vai concordar porque tá com vergonha de não saber, ou ele vai ficar simplesmente boiando e ele vai começar a se estressar, às vezes ele não vai querer nem conversar tanto e sentir à vontade, né? Então eu vou fazendo isso, eu vou fazendo junto, porque pra mim eu acho mais dinâmico. Aí eu coloco os antecedentes familiares. O antecedentes familiares é importante porque muitas vezes aquele paciente tem alguma pessoa na família com alguma doença, né? É importante para a rastreada no paciente. Então, uma hipertensão, uma diabetes, se teve câncer. Então, assim, também fala de forma bem informal. Por exemplo, Dona Maria, alguém da sua família tem pressão alta? Eles conhecem como pressão alta. Se eu falar hipertenso, muitos deles não vão saber. A diabetes, tem açúcar no sangue, né? Eles entendem assim. Câncer é uma doença mais assim avassaladora e eles conseguem entender. Então, assim, são doenças às vezes reumatológicas, autoimunes, né? Doenças crônicas que são relevantes para saber informação para o nosso paciente. Após antecedentes familiares, vem os antecedentes pessoais, hábitos de vidas e outra coisa, os antecedentes mulheres, no caso, né? Antecedentes ginecológicos obstétricos. Então, eu geralmente faço um pouco dos três juntos. Geralmente eu faço antecedentes pessoais e hábitos de vida um pouco junto, tá? Mas tem professores que preferem separado. Os antecedentes pessoais, eu vou perguntar se ele tem alguma doença que ele já foi diagnosticado, né? Por exemplo, uma asma, se ele tem alguma alergia a medicamento, se ele tem alguma alergia medicamentosa, alimentar, se fez alguma cirurgia, se ficou internado por alguma coisa, né? Então, assim, eles vão nos informando, você vai perguntando. E até nessas informações, né? Perguntando se ele foi internado, cirurgia, vai facilitar, porque às vezes ele não sabe dizer se ele tem alguma doença, mas aquela internação ou aquela cirurgia vai dizer alguma coisa pra nós, tá bom? Vem os hábitos de vida, também é muito importante, porque é onde existem vários fatores de risco, né? Se a pessoa é sedentária, como é a alimentação dela, se ela fuma, se ela bebe. Então, assim, a gente sempre destrincha muito bem. Coloca uma ingesta de água, tá? Por exemplo, Dona Maria bebe 600 ml de água, eu coloco lá, ingestão de água de 600 ml. Pergunto se a diurese e injeções estão preservadas. Se eu perguntar isso, muitos não vão saber, né? Então, eu pergunto
Tá fazendo xixi todos os dias, muitas vezes ao dia, faz cocô todos os dias. Então tem que perguntar, tá, gente? Porque isso é muito importante. Pergunta também do sono, quantas horas de sono eles dormem, porque também muitos deles têm insônia. Então eu vou sempre destrinchando muito bem isso. Se fuma, eu vou ter que fazer a continha, né, de maços ano, quantos anos ele fumou, para quantas carteiras ele fuma por dia. Então faz essa conta. Então tem que colocar tudo isso, porque é onde vai existir os fatores de risco, como eu falei, para certo tipo de coisa, até para orientar mudanças de estilo de vida. Aí, no antecedentes ginecológicos na mulher, na consulta de clínica médica, eu vou perguntando se ela ainda menstrua, ou tá menopausada, ou se fez alguma cirurgia, ou se quantas gestações teve, se teve algum aborto, qual foi os tipos de parto, né? Então, assim, vou perguntando tudo isso, porque é importante, sabe, gente? Porque às vezes também alguma queixa dela pode estar relacionada a isso, a saúde da mulher, que é extremamente importante. Então, eu sempre vou perguntar se os ciclos dela são regulares, né? Se ela vai menstruar todos os meses. Então, vou perguntar se o fluxo dela é intenso, se ela sente cólica, se usa alguma medicação, né? Para até anticoncepção. Então, a gente tem que saber tudo. Após isso, a gente vai botar medicações em uso. Então, aí eu vou colocar todas as medicações que meu paciente usa. Se ele não usa nenhuma, eu não vou colocar. Mas se ele usa, eu vou ter que destrinchar uma por uma com a posologia certo e o horário que toma também, tá bom? Após isso, finalizei minha anamnese. Você vê que você vai ter uma história muito rica, né? E vai direcionar seu exame até a queixa, por exemplo. A queixa que a Dona Maria no início eu falei do lombar. Então eu sei que eu vou ter que fazer exames físicos de ortopedia, né? E neurológico. Então, direciona também. Mas no exame físico eu vou fazer o basicão do exame físico, né, gente? E o que é o basicão? Sinais vitais, pele, cabeça, ausculta cardiovascular, ausculta respiratória, abdominal. Então vamos lá, vou botar aqui do lado, tá? Um checklist para vocês saberem o que fazer. Exame físico, sinais vitais. Sinais vitais, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar o paciente todo. O paciente chegou no meu consultório, eu já começo a olhar. Ele caminha bem? Como é que ele tá? A coloração dele tá bem? Né? Ele tá um pouco... Ele tá corado? Ele tá hipocorado? Ele tá ictérico? Então, assim, eu vou analisar tudo isso, tá, gente? Pressão arterial, batimentos cardíacos, saturação, tudo isso vai entrar em sinais vitais, né? Vou olhar a perfusão capilar dele também, e aí eu olho, ele tá corado, olho boca também, se tá hidratado. Então a gente faz essa avaliação. Após isso eu vou avaliar a pele, então eu pego no meu paciente, vou ver se a pele dele tá hidratada, né? Vou ver se a pele dele tem alguma lesão que chame a atenção também pra gente, né? Então eu olho a cabeça, se tem alguma cicatriz, né, se tem algum ferimento, olho tudo, tá, gente? A gente analisa tudo, se tem cicatriz, se tem lesão, se tem alguma alteração, porque vou dar um exemplo. Eu tive um paciente uma vez que eu tava atendendo com minha colega, e era quem tava atendendo era ela, no caso, e a paciente, ela reclamou, a queixa dela foi, tipo assim, algo na cabeça. Quando a paciente vem com algo na cabeça, a gente pensa em dor, né? A gente pensa em principalmente pensa em dor. Ela falou que sentia alguma coisa caminhando na cabeça. E, gente, desfecho da história. A paciente, ela estava com dermatite seborreica na cabeça, porque ela não lavava a cabeça, sabe? Tipo assim, passava 20 dias sem lavar a cabeça. Então, quando ele foi pro exame físico, foi analisar, né? O cabelo, a gente viu as manchas vermelhas, irritação, sabe? Ela coçando, ferindo. Então, são essas coisinhas que por isso é importante o exame físico. Porque se ela estava reclamando disso da cabeça, ela falou que sentia dor. Ela falou que sentia uma agonia na cabeça. A gente, se for pensar, a gente vai pensar um remédio para dor, ou vai passar algum exame de imagem, sabe? Então, por isso, é muito importante o exame físico, tá, gente? Após isso, né, a gente avaliou a cabeça, a pele, sinais vitais, a gente vai fazer a ausculta cardiovascular.
Então, na ausculta a gente pode ver muita coisa, tá? Primeiro a gente vai ver se as bolhas vão estar normofonéticas, né? Se vão estar em 2 tempos. Após isso, a gente já faz a respiratória também. Porque às vezes o paciente tá com queixa de gripe, né? Então a gente vai ver como é que tá a ausculta. Se tem presença de algum ronco, se o murmúrio vesicular tá presente em ambos hemitórax, né? Então é necessário fazer tudo isso, tá, gente? Abdominal. No abdômen a gente sempre vai começar, né, com a ausculta. Então, né, a gente vai ver se os ruídos hidroaéreos estão presentes, né? Porque é normal ver aqueles barulhinhos, borbulhos, né, na barriga. Então, após isso, a gente faz a palpação e percussão. Palpação a gente faz superficial e profunda e faz algumas manobras também, tá? Para avaliar. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre exame físico, né? Da consulta, que fica melhor mostrando, mais didático, né? Percussão, né? Também muito importante, gente. Eu já peguei caso de ascite, tá? O paciente tinha uma insuficiência cardíaca, ninguém sabia, ambulatorial, tá, gente? Clínica médica. Insuficiência cardíaca e ele tinha líquido na cavidade abdominal. Então, assim, é necessário fazer percussão, tá? Então, cortem unhas, meninas. Após isso, a gente vai fazer avaliação de membros inferiores. Então, a gente vai fazer o teste do cacifo, né? A gente vai ver se tem empastamento na panturrilha. E após isso, vão avaliar os pulsos, tá bom? Os pulsos, vamos avaliar todos, tá bom? Que é importante isso, eu tô vendo até agora em cardio. É necessário avaliar ambos lados, porque muitas vezes pode ter uma compressão, uma isquemia, um aneurisma de um lado e o paciente não vai ter a mesma ejeção de um lado para o outro, tá bom? Após isso, fazendo nosso exame clínico, às vezes o paciente pode vir com um exame complementar, e é aí onde você vai colocar. Pós-exame físico, exame complementar. Então, a gente vai identificar o exame, né? Quando foi feito, vai datar lá também. E vai colocar um por um, tá? Porque é necessário. Se tem alteração, se for em manual, grifa, né? Porque fica mais fácil para outra pessoa que for pegar sua anamnese. E se for digital, deixa também grifado. Então, assim, quando a gente faz nossa anamnese, nosso exame físico, é necessário ter hipótese diagnóstica que vai conduzir melhor para chegar à conduta e tratar o paciente, né, se for o caso. Então, assim, eu tenho uma professora que ela exigia no mínimo 3 hipóteses diagnósticas. Então, pega uma queixa de cada. A gente não fez viés, então a gente vai pegar e vai botar interrogar. Por exemplo, a da dor lombar, Dona Maria. Lombocialgia, compressão, né? Compressão de nervo. Então, assim, eu vou colocando essas hipóteses. Por exemplo, Dona Maria tem dor de cabeça. Aí eu coloco cefaleia tensional, sabe? Então, eu vou sempre interrogar para poder investigar. Isso vai melhorar a minha conduta, porque a partir dessas hipóteses diagnósticas, eu vou ter minha conduta. Por exemplo, eu sei que se Maria tem uma possibilidade de ter uma lombocialgia, eu vou passar um raio-x, não vou, de coluna, para ver como é que tá, se tem alguma compressão, né, medular. Então, vamos ver, né, essa dor de Dona Maria, por exemplo, irradia pra perna, né, vamos analisar, entende, gente? Então, assim, qual é o melhor medicamento para essa dor, né, ou então, vou pedir para ela mudar os hábitos de vida. Dona Maria fumava, né, fuma, come mal, não faz exercício físico. Então, eu vou orientar Dona Maria, dieta, exercício físico, e vou encaminhar um nutricionista, sabe, gente? Então, assim, a anamnese, ela vai te dar todas as respostas. Então, quando você faz uma anamnese bem feita, você consegue chegar em uma boa hipótese diagnóstica e uma ótima conduta. Então, você vai resolucionar os problemas do seu paciente, tá, gente? Então, eu espero que tenha ajudado vocês, né, esse vídeo, um pouco de como conduzir a consulta. A gente sabe que consulta é prática, então pratique bastante, aproveite o ambulatório de vocês para aprender. Se você não sabe, pergunta pro professor, peça ajuda, e assim vai crescendo, gente, porque a gente tá na faculdade para aprender, para errar, que é a vida, né? O bicho vai pegar quando a gente vai sozinho, mas enquanto tá na faculdade, a gente tem que aproveitar esse momento para tirar dúvida e aprender.
Então, sempre sejam astutos, né? De buscar conhecimento, de sempre estar curioso, porque quando você está curioso, isso tem uma grande qualidade. Quando você é curioso, porque você é curioso, você busca muita informação, e quando você busca muita informação, você é uma pessoa com bagagem, tá? Então é isso. Um beijo, espero que tenham gostado. E vou trazer esse vídeo de exame físico, tá, gente?